Meus irmãos, a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês nessa noite encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 21. E eu vou fazer a leitura desde o versículo 5 até o versículo 28. Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 28. A palavra do Senhor diz assim a nós, irmãos. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não... Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Oremos mais uma vez. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações e venha nos edificar através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, humildemente imploramos ao Senhor esta graça sobre nós, sobre cada um dos teus filhos e filhas, sobre cada um daqueles que está ouvindo esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas pessoas nesse tempo de crise em que nós estamos vivendo podem confundir algumas coisas com relação à palavra de Deus e pensar que essas coisas que estão acontecendo são sinais de que a volta de Jesus está muito breve, que Jesus voltará por esses dias, que isso já são os sinais dos fins dos tempos. Mas a palavra de Deus diz que esses não são sinais ainda do fim dos tempos, mas são sinais dos princípios das dores. São coisas que devem acontecer e nós podemos perceber que de forma gradativa essas coisas vão aumentando, vão acontecendo cada vez mais frequentemente.
E sim, são sinais de que a volta de Jesus se aproxima. Mas ainda nós temos outros sinais para acontecer e precisamos aprender a interpretar aquilo que Deus tem revelado para nós nas suas Escrituras. Nós não sabemos, irmãos, o dia que Jesus voltará. Nós não sabemos o exato momento, mas a palavra de Deus nos deixa algumas revelações de alguns sinais pelos quais nós podemos interpretar para não incorrermos em erros a respeito da volta do Senhor Jesus, a respeito daquilo que Deus tem pregado a nós, tem ensinado a nós pela sua palavra. Observe que, a princípio, os discípulos de Jesus não estavam nem preocupados com o final das coisas, não estavam nem preocupados com a morte de Jesus, com a ida de Jesus aos céus, mas eles estavam preocupados com aquilo que estava acontecendo entre eles, com aquilo que estava ainda sucedendo no meio da terra. Tanto que eles se orgulhavam, e de certa forma até mesmo se gabavam das construções que eles tinham em Jerusalém. Eles se orgulhavam do templo que eles tinham, embora já não fosse mais aquele templo tão belo como Salomão havia construído. Depois que os judeus foram levados para a Babilônia, aquele templo foi destruído, mas no tempo de Esdras, de Neemias, o templo foi reconstruído, mas não com a mesma glória que ele tinha anteriormente. Porém, o templo ainda era motivo de grande orgulho para os judeus naquela época, tanto que eles falavam: observem que pedras, olhem que construções, olha que coisa magnífica, que templo suntuoso, olha só o que as nossas mãos foram capazes de erigir, de construir. Mas Jesus, então, sondando os seus corações, disse a eles: dias irão chegar, que não ficarão pedras sobre pedras. E eles então perguntaram a Jesus: mestre, quando é que essas coisas vão acontecer? Quais são os sinais de que tudo isso estará para se cumprir? E às vezes, irmãos, algumas pessoas podem ler esse texto e pensar que os discípulos de Jesus já estavam perguntando a respeito do fim dos tempos, a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus, mas na verdade eles estavam preocupados com o tempo em que Jerusalém e tudo aquilo que havia seriam destruídos. E até porque os discípulos não consideravam uma questão. Eles não consideravam que a palavra do Senhor ainda precisava se espalhar por toda a terra. Eles ainda não tinham entendido que eles deveriam ser testemunhas e pregar o evangelho não só em Jerusalém, mas por toda a Judéia, Samaria e por todos os confins da terra. Tanto isso aconteceu, meus irmãos, que quando Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, falou com eles, incumbiu os seus discípulos a respeito da grande comissão de pregar o evangelho a toda a terra, a todos os confins da terra, eles ainda permaneceram em Jerusalém. Eles não saíram como Jesus tinha dado ordem. E por que os discípulos não saíram de Jerusalém? Porque eles estavam pregando o evangelho apenas entre os judeus que estavam ali. Porque eles esperavam que Jesus fosse voltar muito brevemente. Eles esperavam que Jesus fosse voltar, talvez dentro de alguns dias, ou de alguns meses, ou no máximo dentro de 1 ou 2 anos. Por isso eles não queriam sair dali, porque eles queriam aguardar a volta de Jesus ainda em Jerusalém. E é quando Jesus, então, diz a eles: olha, vocês precisam interpretar os sinais, porque todas as coisas que vão acontecer, tudo isso que eu estou falando a vocês, não é o fim. É apenas o princípio das dores. É apenas o início de todas as coisas que vão suceder. Então, Jesus começa a trazer para eles alguns sinais do que eles iriam enfrentar ainda em Jerusalém. Primeiro ele fala: muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Chegou a hora. E Jesus diz para eles: não sigam esses homens. Não deem ouvidos a essas pessoas. E de fato, meus irmãos, isso aconteceu já em Jerusalém, quando alguns homens se levantaram
dizendo que eles eram Cristo, que eles eram Jesus que havia voltado. Alguns dentre eles mesmo, como Teudas e Judas, o Galileu, se levantaram dizendo que eram o Messias, dizendo que era o Senhor Jesus, e começaram a reunir um grupo de pessoas que o seguiram. Mas, assim que esses homens foram mortos, todos os seus discípulos já se dissipavam, e cada um ia para o seu canto, e a sua palavra não perdurava. Outros homens se levantaram, não dizendo ser Jesus necessariamente, mas apresentando doutrinas estranhas, doutrinas que não eram de acordo com o ensinamento apostólico, como alguns homens chamados Simão e Elimas, ambos eram mágicos, né? Ambos eram produtores de ilusionismo, né? Conseguiam fazer sinais e prodígios, e isso iludia, principalmente os samaritanos. E alguns homens começaram a segui-los, mas conforme esses homens morriam, todos os seus discípulos já deixavam de segui-los também. E esse é exatamente o alerta que Jesus deixou aos seus discípulos ali. Alguns homens se levantarão, mas vocês devem estar atentos, vocês não podem segui-los, porque isso faz parte do princípio das dores. Meus irmãos, nós temos visto esses sinais nos nossos dias. Nós temos visto pessoas se levantando em nome de Deus, pessoas se levantando em nome de Cristo Jesus, ensinando doutrinas que não estão de acordo com a palavra do Senhor, e muitas pessoas estão seguindo essas doutrinas. Muitas pessoas não estão se atentando para aquilo que Deus revelou na sua palavra, e o pior, elas estão sendo enganadas, pensando que estão seguindo ao Senhor Jesus, quando não estão. Existem muitos ventos de doutrina, como Paulo revela para nós aqui também, mas nós precisamos estar atentos para o que de fato é condizente com as Escrituras. Aqui, meus irmãos, nós somos chamados a imitar os cristãos de Bereia, porque quando o apóstolo Paulo foi pregar a eles a nova doutrina, o cristianismo, eles examinavam o Velho Testamento para ver se de fato as coisas tinham fundamento lá. E conforme eles viram que o que Paulo pregava era verdadeiro, muitos se converteram ao cristianismo e muitos entregaram de fato a sua vida ao Senhor Jesus. Meus irmãos, muitas pessoas nos nossos dias estão cegas, porque estão seguindo líderes sem se atentarem para a palavra de Deus. Isso é um dos sinais, mas não é o sinal de que o fim está próximo. É o sinal do princípio das dores. Quando a Bíblia usa essa expressão, princípio das dores, ela está fazendo uma ilustração como uma mulher parturiente, né? Como uma mulher que começa a entrar em trabalho de parto, mas ela ainda não está necessariamente nos dias de dar à luz o seu filho, mas ela começa a sentir as primeiras contrações, o que ainda não quer dizer que o tempo seja próximo, mas quer dizer que está se aproximando do tempo determinado por Deus para o fim de todas as coisas. Então, esse é um dos primeiros sinais e nós conseguimos observar muito bem isso. O segundo sinal que Jesus deu aos seus discípulos aqui era de que eles ouviriam falar em guerras e revoluções. Né? Em Mateus nós vamos encontrar a tradução ali, guerras e rumores de guerras. E por que aquilo para eles era algo absurdo? Porque por mais que houvesse um pequeno embate entre judeus ortodoxos e judeus convertidos ao cristianismo, ainda era algo inicial, era algo embrionário, ainda não tinha uma batalha mesmo entre eles. E isso, meus irmãos, porque todos estavam debaixo do Império Romano e estavam dentro de um tempo conhecido como a Pax Romana. A Pax Romana era um tempo de paz, um tempo estabelecido pelo Império Romano, em que todas as províncias, sob o domínio do imperador,
estavam em tempos de paz, então havia livre comércio, havia livre transição entre as províncias, e eles viviam mesmo, eles desfrutavam um período de grande paz. E Jesus vem falar, olha, essa paz não vai durar muito tempo. Vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de rumores de guerras, né? Vocês vão ouvir falar em revoluções, mas não se assustem. Essas coisas vão acontecer, mas o fim não será logo. Ou seja, calma, porque ainda tem mais coisas para acontecer. E então, Jesus continua suas revelações dizendo, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Ou seja, não mais apenas um reino contra o outro, mas haveria divisão dentro do próprio reino. De forma que Jesus mesmo disse que algumas pessoas, alguns parentes, alguns familiares entregariam os seus próprios da sua casa para serem levados à sinagoga, para serem levados ao cárcere, à prisão. E por que sinagoga aqui? Irmãos, antes de que um judeu convertido ao cristianismo fosse preso, ou até mesmo fosse executado por causa da sua fé, eles recebiam uma chance de abandonar isso que os judeus chamavam de fé falsa. Eles eram levados, então, à sinagoga, porque na sinagoga havia também um tribunal eclesiástico, onde eles seriam julgados, onde eles teriam a chance de se retratar, e caso eles se retratassem, eles seriam libertos e voltariam para a sua vida rotineira. Mas caso eles não fizessem isso, eles sofreriam danos maiores, como a prisão e possivelmente até mesmo a morte. Mas Jesus diz, ainda não será o fim. E vocês vão ainda passar por algumas dificuldades naturais, que são terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. O Evangelho de Mateus não registra a palavra epidemias aqui, que também pode ser traduzido como pestilência, né? Somente Lucas usa essa palavra no seu Evangelho. Porque, de fato, irmãos, essa é uma das questões provenientes da guerra e da fome. Né? Nós vimos aí em toda a história, no período de grandes guerras, no período de grandes batalhas, inclusive nos períodos das duas grandes guerras mundiais, como que, consequentemente, dois problemas seguiam a guerra: a fome e as epidemias, as pestilências, justamente por causa da vida pobre que muitas pessoas passavam a levar e por causa da escassez de alimento, por causa da pobreza de saneamento que havia até já naquela época, por causa das guerras, isso fazia com que as epidemias se alastrassem com facilidade. E como nós estamos vendo na realidade que vivemos hoje, as epidemias foram e ainda são causas grandes de morte entre a população. Porque muitas dessas epidemias não têm controle. Né? E epidemias novas chegam sem ter vacina, sem ter anticorpos. E por causa disso, as coisas começam mesmo a se tornarem problemáticas. E terremotos e furacões, todas essas coisas iriam acontecer. Mas, meus irmãos, antes de nós olharmos para as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro e na nossa realidade, primeiro nós precisamos olhar a partir da perspectiva do judeu para Jerusalém e para o reino da Judéia. Porque o que Jesus estava falando ali, primeiramente, iria acontecer em Jerusalém. Jesus não estava falando desses cataclismos a nível mundial até então, ele estava falando da região da Judéia ali. E, de fato, alguns registros históricos podem nos ajudar com relação a isso, como nos anos de 67, né, que aconteceram grandes terremotos
e que devastaram mesmo a cidade de Jerusalém e toda a região ali da Judéia, né, irmãos? Todas essas coisas estavam acontecendo ali mesmo em Jerusalém. Era uma região que era muito propícia para esse tipo de ocorrência, para esses cataclismos. Então, Jesus falava, a princípio, da região de Jerusalém. Mas o que nós podemos entender com isso aqui, meus irmãos? Era uma profecia embrionária do Senhor Jesus Cristo. Porque todas essas coisas que aconteceram em Jerusalém tiveram o seu ápice no ano 70, quando o imperador romano, Nero César, destruiu completamente o templo e se levantou uma grandiosíssima perseguição contra não apenas contra os cristãos, mas contra os judeus também, de certa forma, mas principalmente contra os cristãos em toda a região, em todas as províncias debaixo do Império Romano. E aos poucos nós vamos percebendo esses mesmos sinais se alastrando pelo mundo inteiro. Jesus deixou profecias ali para Jerusalém. Mas hoje nós estamos vendo, meus irmãos, essas profecias se cumprindo em todo o mundo. Não há necessidade de explicações a respeito de guerras e rumores de guerras. Nós vemos guerras civis acontecendo em países, nação se levantando contra a sua própria nação. Nós acompanhamos há pouco tempo uma guerra civil massacrante acontecendo na Síria, onde o próprio povo estava dividido e matando uns aos outros. Nós, durante a história, vimos falar de guerras e muitas guerras, especialmente as guerras mundiais. Nós vemos famílias se dividindo por causa disso. Nós vemos fome se alastrando por vários países do mundo. Nós vemos dificuldade de higienização, de saneamento por vários países, de forma especial, como nós ouvimos falar, na Índia. E agora, o que mais tem nos chamado a atenção, é com relação à epidemia. A essa epidemia que nós estamos vivendo agora com relação ao coronavírus. Meus irmãos, nós somos muitas vezes amedrontados, sim, mas nós não podemos ser pegos de surpresa. E isso porque a palavra de Deus já tinha nos alertado sobre isso. A palavra do Senhor já trouxe uma lista de sinais. Jesus nos trouxe aqui de forma embrionária, mas que se espalha pelo mundo todo com o passar dos anos, todos esses sinais que ainda vão acontecer no nosso meio. Qual que é a primeira lição que nós extraímos para as nossas vidas através dessa realidade, meus irmãos? É o que Jesus diz aqui a partir do versículo 14. Assentai em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir. Meus irmãos, nós ainda não estamos nem perto de uma perseguição como os cristãos enfrentaram ali no primeiro século. Mas nós já somos perseguidos no nosso dia a dia. E quando a palavra de Deus fala sobre a nossa resposta, ela não se limita apenas ao que vamos responder quando as pessoas questionarem a nossa fé, quando as pessoas nos perseguirem fisicamente, mas também o que nós vamos responder para essas pessoas que estão perdendo a sua esperança. O que nós vamos responder para essas pessoas que estão entrando em desespero por causa do coronavírus? Meus irmãos, se não forem os cristãos a demonstrarem uma esperança no meio dessa calamidade, ninguém mais vai conseguir demonstrar. Ninguém mais tem uma palavra de esperança. O que nós temos visto nos noticiários são palavras
talvez um pouco menos amedrontadoras. E as pessoas, e alguns estudiosos, cientistas, estão dizendo, olha, a situação pode ser mais tranquila. E há cientistas que dizem, se o Brasil tomar as medidas adequadas, nós teremos apenas alguns milhares de mortos. Apenas. Mas, se não tomar as medidas drásticas necessárias, nós poderemos passar de 1 milhão de mortos por causa do coronavírus. E quando nós ouvimos essa palavra, que a esperança de só alguns milhares de mortos, algumas pessoas vão responder, mas que tipo de esperança é essa? Isso é desesperador. Eu não quero morrer, eu não quero que pessoas próximas a mim morram. E os cientistas não têm palavra de esperança. Os estudiosos não têm palavra de esperança para passar às pessoas que precisam. Se os cristãos não tiverem essa esperança agora, meus irmãos, ninguém terá. E esse é o momento em que nós cristãos somos ainda mais conclamados a não apenas crer e confiar no Senhor, mas nós somos chamados a testemunhar dessa fé e dessa esperança. Nós somos chamados a falar, nós somos chamados a pregar. E, meus irmãos, eu quero que nós aproveitemos esse tempo que nós não podemos sair de casa para fazer absolutamente nada, né? Aqueles que têm que trabalhar saem de casa, mas aqueles que não precisam sair de casa, por favor, não vão sair por aí agora querendo pregar o evangelho nas ruas, não. Mas usem da sabedoria que Deus concedeu ao homem de desenvolver mídias sociais. Meus irmãos, nós temos visto cristãos compartilhando tantas coisas no meio das mídias sociais. Algumas delas são para entretenimento, são engraçadas e, de fato, não tem problema nenhum. Muitas pessoas têm compartilhado memes, vídeos engraçados ou vídeos de piadas e, de fato, mas não tem problema nenhum, né? Não estou levantando nenhuma crítica e não estou dizendo que seja pecado nenhum compartilhar esse tipo de notícia, de vídeo, mas nós precisamos usar as mídias sociais com sabedoria para compartilhar mais do que coisas engraçadas. Nós precisamos fazer uso das mídias sociais para compartilhar esperança. O que tantas pessoas estão perdendo por aí. Eu não sei quantos de vocês chegaram a ver alguns posts no Facebook, em outras mídias, ou mesmo na internet. Alguns grupos de psicólogos estão se mobilizando e se apresentando como voluntários para atender pessoas de forma virtual, por videochamada, pela webcam, mas para atender pessoas que estão ficando ansiosas, que estão ficando hiperativas, porque estão presas dentro de casa. E isso é algo bom. Só que nós cristãos também podemos fazer algo assim. E, meus irmãos, nós cristãos podemos oferecer algo melhor do que os psicólogos não cristãos têm para oferecer. Nós podemos oferecer esperança. Nós podemos oferecer algo muito maior do que uma solução circunstancial para um problema momentâneo. Nós podemos oferecer uma solução eterna. Nós podemos oferecer uma paz que excede todo entendimento. Porque nós temos essa paz. Então, faça uso das suas mídias sociais para compartilhar palavras de esperança, para compartilhar aquilo que Deus e que só Deus pode fazer dentro dos nossos corações. Jesus disse, eu colocarei sabedoria em vocês, então orem a Deus, busquem essa sabedoria, mas compartilhem, espalhem, propaguem ainda mais, irmãos, nesse tempo. Uma das coisas que podemos considerar, de certa forma, positiva no meio dos tempos de crise, é que os corações de muitas pessoas ficam mais brandos para receber o Evangelho do Senhor Jesus. Essas pessoas estão mais abertas, porque elas estão sedentas. E nós temos ribeiros de águas para oferecer a essas pessoas. Irmãos, não guardemos isso para nós. Respondamos
aquelas pessoas que tanto necessitam de esperança hoje, mas de uma esperança eterna também. Jesus disse no versículo 18: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Será que Jesus mentiu para eles aqui? Porque Jesus disse que não perderia um só fio de cabelo da cabeça, mas algumas pessoas morreram. Alguns cristãos morreram dentro dessa perseguição. Irmãos, o que Jesus quis dizer com isso é que a vida não seria perdida. Porque o único que tem autoridade, direito de tirar a vida de alguém é o próprio Deus. E quando Jesus fala que eles não perderiam absolutamente nada daquilo, é que eles não perderiam a sua salvação. Eles não perderiam a sua vida eterna. Eles não perderiam a sua esperança. Por isso ele diz no versículo 19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Nós somos chamados a perseverar nesses momentos, irmãos. Perceba agora aqui no versículo, a partir do versículo 20, Jesus então começa a falar da profecia da destruição de Jerusalém que viria a acontecer no ano 70. Quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, e de fato, aproximadamente cerca de 100 mil soldados romanos invadiram Jerusalém no ano 70, e esses soldados causaram estragos. Muitas pessoas foram mortas de forma cruel. Pessoas foram brutalmente assassinadas. Ele diz, ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando, porque pelo prazer mórbido que o imperador romano tinha, muitas mulheres grávidas eram mortas, mas não antes de terem o seu bebê dentro da sua barriga assassinado a fio de espada. E aquelas que estavam amamentando, os seus filhos eram tomados dos seus braços e mortos a sangue frio, diante dos olhos das suas mães. Por isso Jesus disse, ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando. Meus irmãos, de forma embrionária, Jesus está falando aqui do período em que as coisas no mundo irão se agravar. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos até chegar o período que a Escritura chama de grande tribulação. Mas nós sabemos que esse tempo chegará. E nós vemos que gradativamente as coisas estão piorando. Os problemas estão aumentando. Nós ouvimos falar de fome, de epidemias, de guerras e rumores de guerras com cada vez maior frequência. O espaço entre uma ocorrência e outra tem se enxugado, tem diminuído. E esse cenário tem se preparado, meus irmãos, justamente para a vinda do anticristo, do homem da iniquidade. Então, esses dias serão difíceis. Esses dias serão extremamente complicados. Mas nós ainda não estamos passando por esses dias. Mas será que essa pandemia do coronavírus já é um sinal de que daqui para frente as coisas vão apenas piorar? E a resposta que nós temos, irmãos, é não necessariamente. Não podemos dizer isso. Porque o mundo já viu diversas coisas assim acontecendo, mas depois os problemas foram enxugados. Os problemas foram amenizados. Os próprios judeus mesmo estavam passando por uma perseguição terrível. Eles talvez já não esperassem mais que as coisas pudessem mudar para eles, até que, por volta do ano 306 até 312, assume o trono do Império Romano o imperador Constantino. E Constantino, por volta de 312, assumiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E então os cristãos pararam de ser perseguidos, pararam de ser mortos e passaram a desfrutar de um tempo de paz, de um tempo
de tranquilidade. Então, meus irmãos, não podemos dizer que o que nós estamos vivendo hoje já está abrindo as portas para um problema generalizado para os cristãos do mundo inteiro, porque as coisas ainda podem melhorar, as coisas ainda podem amenizar. Mas, por mais que elas melhorem, num futuro mais próximo ou num futuro mais distante, nós não sabemos, isso só Deus é quem sabe, as coisas vão piorar e elas vão ficar extremamente feias. E aí sim, por fim, por último, a partir do versículo 25, nós vemos agora sim a profecia de Jesus falando sobre a sua volta, sobre o final dos tempos. Haverá sinais do sol, na lua, homens desmaiarão, por causa das coisas que vão acontecer, porque os céus serão abalados, e então se verá o Filho do Homem descendo no meio das nuvens. Entre o versículo 24 e o versículo 20, nas profecias do Senhor Jesus, há um salto enorme de espaço, que nós não sabemos a extensão desse salto, mas sabemos que é um salto gigantesco. Porque até o versículo 24, Jesus está falando do ápice do ano 70 ali em Jerusalém. E no versículo 25 ele fala da vinda do Filho do Homem, da sua própria vinda no final dos tempos. Mas se essas coisas demorariam tanto para acontecer, por que Jesus estava apresentando isso aos judeus? Porque, meus irmãos, essa é a esperança última que sustenta todos os cristãos. Essa é a esperança eterna que tranquiliza os nossos corações em tempos de qualquer crise que nós possamos enfrentar. Eu não sei se, ao passar por essa crise do coronavírus, não sei quantos de nós estaremos vivos para ver, talvez todos nós estejamos, talvez nem todos, mas não sabemos se nós ainda poderemos enfrentar outras crises maiores do que essa. Mas, ainda assim, meus irmãos, nós temos as nossas crises pessoais. Nós temos as nossas tribulações particulares. E como é que nós temos enfrentado as nossas tribulações? Como é que você tem encarado as suas próprias crises existenciais? A palavra de Deus nos traz essa esperança última como a fonte principal de sustento da nossa fé e da nossa expectativa. Nada, meus irmãos, nada mais pode trazer esperança aos nossos corações que não seja a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. E é tão urgente nós falarmos sobre isso agora, e pararmos para pensar que esses tempos de crise trazem justamente essa memória de volta à nossa mente. Nós paramos para pensar de novo e vemos como a nossa vida é frágil, como que o ser humano é dependente de Deus, como que nós podemos morrer, meus irmãos, de forma muito simples. Talvez nós não morramos pelo coronavírus, mas outra coisa ainda mais simples pode causar a nossa morte. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é encher os nossos corações com a esperança eterna prometida por Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse tempo não é um tempo para desespero. Esse tempo não é um tempo para nós pensarmos que o fim já está acontecendo. Nós ainda estamos no princípio das dores. E segundo, esse é um tempo que nós temos para intensificar as nossas orações e a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pessoas precisam saber. Pessoas estão desesperadas porque elas não conhecem essa esperança que nós temos. Você tem essa esperança? Você consegue tranquilizar o seu coração com base nessa fé, nessa esperança? Irmãos,
Que a palavra do Senhor Jesus traga todo o conforto que nós precisamos. Mas também nos exorte. Também puxe as nossas orelhas para que nós entendamos que somos chamados a proclamar esse evangelho. Somos chamados a viver com base nessa esperança e a proclamar essa esperança para aqueles que ainda não têm. Todos nós somos chamados para isso. Você tem as suas redes sociais. Faça uso dessas redes sociais e proclame a palavra de Deus que tanto traz esperança para corações angustiados em tempos de crise. Que Deus nos abençoe, que Deus nos acalme, que o Espírito Santo não permita que nós entremos em desespero. E que Deus também nos mova, nos levante nesse momento para orar, para jejuar e para proclamar a verdade eterna do Senhor Jesus Cristo. Esse mundo vai acabar. Não sabemos quando, mas vai. Mas antes disso, Jesus vai voltar para buscar aqueles que depositam a sua fé e a sua esperança nele. Espalhem essa notícia. Espalhem essa esperança. Que Deus nos abençoe e que nós aguardemos ansiosamente a volta do Senhor Jesus mais do que todas as coisas. E se essa for a nossa esperança, não é o coronavírus que vai nos fazer ficar desesperados. Não é a morte que vai trazer angústia ao nosso coração. Porque a fé que nós temos em Cristo Jesus é o escudo para todas essas crises que tentam nos desesperar. Que Deus te abençoe e que Deus use a sua vida para abençoar outras pessoas que precisam também. Em nome do Senhor Jesus. Amém.